Todos os dias nos deparamos com notícias sobre o mercado, as preocupações do mercado, o mercado financeiro, o mercado de trabalho, o mercado imobiliário. Mas afinal, o que é o mercado? O que é uma economia de mercado? Na verdade, quem são os representantes desse tão falado mercado? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre economia de mercado, a questão da mercadoria, a teoria do valor de uso e do valor de troca em Karl Marx. Primeiro vamos definir o que é uma economia de mercado. No sistema capitalista, a propriedade dos meios de produção é privada, ou seja, ela pertence a uma classe social chamada burguesia ou capitalistas. Uma outra característica da economia de mercado é que os trabalhadores são livres juridicamente e também despossuídos dos meios de produção. Por isso, para sobreviver, eles precisam procurar emprego, trabalho, em forma de salário. Eles estabelecem com os capitalistas uma relação de contrato de trabalho. Em troca da venda de sua força de trabalho, eles recebem salário. A terceira característica da economia de mercado é a disputa concorrencial entre os capitalistas para vender suas mercadorias, o que nós chamamos de livre concorrência. Ou melhor, eles chamam de livre concorrência a disputa entre os capitais. Essas características reunidas formam o que nós chamamos, basicamente, de uma economia de mercado. Em sociedades anteriores ao capitalismo, nós temos troca de mercadorias. A produção de excedentes são trocadas nos mercados. Por isso, a economia pode ser considerada como uma economia com mercado. Porém, ela não é orientada pelo mercado, ela não é dirigida por uma classe capitalista. Encontramos também outras formas de trabalho, o trabalho servil, o trabalho escravo, formas diferentes de apropriação da natureza, formas diferentes do regime de propriedade. Então, uma economia de mercado é diferente de uma economia com mercado. No capitalismo, temos essa característica. Você conseguiu compreender? Qual é a característica central? A economia ser orientada pela produção de mercadorias e orientada pelo mercado. Em sua obra O Capital, Karl Marx desenvolve o estudo do modo de produção capitalista a partir de uma categoria central explicativa, que é a categoria capital. Essa categoria é muito distorcida pela economia política clássica, pelos meios de comunicação, pela educação formal, que tenta transformar o capital apenas em uma coisa, ou a riqueza dos capitalistas. O capital é bem mais do que um bem ou uma riqueza dos capitalistas. O capital é uma relação social. O capital é um processo. Mas o que importa você saber é que o capital é sempre uma relação de subordinação da classe trabalhadora aos capitalistas, através da retirada do mais-valor. Essa subordinação que se manifesta através da relação social de produção e se materializa nas coisas, no dinheiro, nos bens, nos recursos, nós chamamos de capital. Isso tem a ver com o processo de produção, a retirada de mais-valor e a acumulação de capital por parte dos capitalistas. Marx explica isso na sua grandiosa obra, em 3 volumes. No livro 1, ele trata do processo de produção capitalista. Ele inicia a discussão a partir da categoria mercadoria, e é nela que nós vamos trabalhar agora. Segundo Marx, as mercadorias são coisas que nos deparamos todos os dias e que são vendidas no mercado. Elas atendem a uma necessidade, elas podem ter uma utilidade, elas podem ser objeto de desejo. É importante perceber que as mercadorias são produzidas pelos seres humanos. Os seres humanos, em suas relações sociais de produção, criam, produzem e distribuem as mercadorias. Acontece que esse trabalho de produção das mercadorias não se dá num vácuo, ele se dá historicamente, sob determinadas condições de trabalho, sob determinadas condições de apropriação da natureza, sob determinadas formas de propriedade. Se todas as mercadorias são fruto do trabalho humano, existe em cada mercadoria, em cada objeto produzido pelos seres humanos, a materialização do trabalho. Portanto, em toda mercadoria existe trabalho humano. Esse trabalho humano Marx denomina de valor. O que é o valor? Segundo Marx, o valor
é o tempo de trabalho social necessário para a produção de determinada mercadoria. Qualquer mercadoria que nós nos deparamos tem, portanto, algo imaterial dentro de si, que nós chamamos de valor. O valor, às vezes, é confundido com o preço. É muito comum que as pessoas, quando vão querer comprar alguma coisa, perguntem qual é o valor dessa casa, qual é o valor desse carro, qual é o valor desse computador, quando, na verdade, elas estão se referindo ao preço de mercado dessas mercadorias. Valor não é, então, na teoria marxista, preço. Valor, vou repetir, é o tempo de trabalho socialmente necessário para que uma mercadoria seja produzida. Portanto, para Marx, o trabalho é algo inerente ao ser humano, à existência humana. Os seres humanos se relacionam entre si com as demais forças da natureza e realizam, através do trabalho, a transformação do mundo. Porém, esse trabalho, como eu havia dito, ele é realizado em determinadas condições. No sistema capitalista, as condições foram elencadas: propriedade privada, trabalho assalariado, produção orientada pelo mercado. Então, quando a gente vê uma determinada mercadoria sobrando no mercado, é porque ela foi produzida para atender os interesses dos capitalistas e não para atender as necessidades da sociedade. Nem tudo que é produzido pelos seres humanos é mercadoria, mas tudo que os seres humanos produzem nós chamamos de produtos. Na condição da economia de mercado, quando aquele produto é orientado para a venda, para a troca, para a comercialização, nós chamamos de mercadoria. Como eu expliquei antes, Marx considera que o trabalho humano necessário para a produção de uma mercadoria é o valor. Mas as mercadorias têm outras qualidades intrínsecas. As mercadorias são produzidas para atender alguma utilidade, alguma necessidade. Portanto, elas têm um valor de uso. Esse valor de uso é variável historicamente. Vejamos um exemplo. Uma máquina de escrever, um objeto, uma ferramenta, uma mercadoria que teve uma grande utilidade no passado. Qual é a utilidade hoje em dia de uma máquina de escrever? Antigamente, as máquinas de escrever eram utilizadas nas empresas, nas universidades, nos domicílios. As pessoas utilizavam para datilografar seus trabalhos. Com o advento do computador e da impressora, as máquinas de escrever perderam a sua utilidade. Portanto, seu valor de uso diminuiu na nossa sociedade. Elas ainda existem, tem pessoas que utilizam máquinas de escrever, outras pessoas utilizam as máquinas como objetos de decoração. Outra característica interessante das mercadorias é que elas podem ser trocadas. É uma qualidade da mercadoria a capacidade de ser trocada por uma outra mercadoria. É o que Marx chama de valor de troca. Na teoria marxista, valor de troca e valor de uso se relacionam. Se você decompor a matéria da mercadoria, você não vai encontrar o valor. Ele não é algo tangível que você vai pegar, porque o valor é o trabalho que foi realizado para a produção daquela mercadoria. Toda mercadoria, portanto, tem trabalho humano, seja um livro, uma caneta, um celular, um automóvel. O valor assume várias formas. Eu posso trocar uma mercadoria por outra, eu posso trocar as mercadorias pelo equivalente geral, que é o dinheiro. Qual é, então, o segredo da mercadoria? Marx discute essa questão no item O Fetichismo da Mercadoria. Qual é o caráter misterioso da mercadoria? Ela assume uma forma estranha. Ao invés das pessoas controlarem as coisas, parecem que as coisas controlam as pessoas, quando na verdade são os capitalistas que controlam o mercado, determinam o que vai ser produzido, determinam o que vai ser pago aos trabalhadores. É lógico que tem toda uma luta social, da classe trabalhadora, que se organiza em sindicatos, em partidos políticos, e vai conseguindo alguns direitos e vai também tendo derrotas. Mas no processo produtivo de criação das mercadorias, os capitalistas controlam, determinam esse processo, determinam a produção de mercadorias. E por isso nós vemos algumas situações em que as pessoas estão passando necessidade, muita gente passando fome, e tem um mercado abarrotado de mercadorias, né? Às vezes tem gente que joga fora a mercadoria, porque ela está sobrando no mercado. Quantas vezes a gente já não viu notícias sobre isso? Produtores de alimentos que jogam fora os seus alimentos, mercadorias que ficam encalhando nas prateleiras das lojas. Este fenômeno, de superabundância de produção de mercadoria, miséria de outro lado, e a incapacidade da classe trabalhadora de controlar esse processo e toda a manipulação que a mídia, que os meios de comunicação em geral, que os aparatos ideológicos do Estado burguês desenvolvem, ajudam a mascarar essa realidade.
ajuda no processo de alienação, de deturpação, de inversão da explicação da realidade. Portanto, os objetos produzidos pelos seres humanos parecem que ganham vida própria e controlam a vida dos seres humanos. Mas o que Marx está querendo dizer, na verdade, é que não são os objetos, mas sim os detentores do poder econômico e político que vão passar a controlar, dirigir e determinar a produção das mercadorias e também a condição de vida da maioria das pessoas. Mas, na verdade, essas formas não ganharam vida própria. Elas são produto da ação humana, da relação entre os seres humanos. Bem, pessoal, em linhas gerais, essas são as características básicas de uma economia de mercado, de um sistema orientado pela produção de mercadorias. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima!